Fala Dev, bem-vindo à nossa última aula do módulo de programação orientada a objeto. Eu sei que já aconteceu muita coisa até a gente chegar aqui. É um módulo mais curto, mas é muita teoria, muita coisa ali no detalhe do detalhe para a gente aprender. Eu sei que você deu uma sofrida para conseguir compreender todos os conceitos que nós vimos até agora. Finalmente nós chegamos aí na última etapa, na nossa última aula, onde nós veremos o último pilar da programação orientada a objeto, que é justamente o polimorfismo. E esse conceito de polimorfismo, ele já é nosso quarto pilar. Lembra lá, a gente já estudou encapsulamento, heranças, interfaces e agora polimorfismo. E é muito importante que você tenha aprendido todos os outros quatro conceitos, né, que tem o conceito de classes e objetos lá no início, para conseguir fazer essa aula. Porque senão não vai fazer muito sentido. Porque o polimorfismo, inclusive, a gente já praticou em algumas aulas anteriores, mas vocês não sabiam que de fato era o polimorfismo. Então hoje a gente vai ver o conceito, né, e rever a prática, entender como é que a gente trabalhou com ele ali atrás e entender como que a gente vai trabalhar a partir de agora para criar aplicações escaláveis, utilizáveis e criar uns objetos, algumas coisinhas bem legais que se tornem polimórficas dentro da nossa aplicação. E esse conceito do polimorfismo, ele vem do grego, né? Que temos o poly e o morphos. O poly, ele significa múltiplos, muitas coisas, variedade de coisas, né? Tenho certeza que você já ouviu poly em alguma situação da sua vida. Por exemplo, poliesportivo significa múltiplos esportes. Então, temos o poly e temos o morphos, que significa formas. E aí, quando juntamos esses dois conceitos, nós temos o polimorfismo, que é justamente aí múltiplas formas. E aí, trazendo para dentro da programação orientada a objeto, é a capacidade de uma classe ter múltiplas formas. Onde tu tem uma classe que ela é polimórfica, ela consegue representar vários outros objetos a partir de uma classe. Quase igual a herança, se nós tínhamos uma classe pai, e aí nós tínhamos algumas coisas que representavam ela, né? Que a gente conseguia trazer e estender uma classe pai para uma classe filha. Então, o polimorfismo é justamente a capacidade de uma classe de conseguir se estender para outras classes, certo? E eu nem tenho muito mais o que dizer sobre polimorfismo. Só vou representar esse gráfico aqui para vocês compreenderem um pouquinho melhor, mas é algo que a gente já viu. O importante é só ter esse conceito, a capacidade de uma classe conseguir se estender a outras classes. Então é como se a gente tivesse uma classe pai e ela consegue ser da classe A, classe B, classe C, então filho A, filho B, filho C. E é justamente esse conceito. Tu consegue permitir que uma classe ela seja implementada em outras classes, né? Ou estendida, vai depender do contexto que você vai estar utilizando. Então isso entra em congruência tanto com a herança quanto com interface. Então, trazendo aqui para um exemplo, né? Nós temos uma classe pai animal e aí a gente implementa ela dentro de outras classes. Por exemplo, nós temos um cachorro, que ele é um animal. Temos um pássaro, que é um animal. Nós temos uma cobra, que também é um animal. E aí nós temos características e métodos que todo animal tem. Por exemplo, todo animal ele tem uma quantidade de patas. William, mas a cobra não tem pata, então a quantidade de patas dela é 0. Já o pássaro é 2, o cachorro é 4. Então nós temos esse conceito aí, tem as patas, nós temos algumas outras características, por exemplo, ele voa, não voa, ele é mamífero, então enfim, tem diversas características que nós vamos ter dentro do animal, certo? Daí, nós temos também métodos para animais. Então, todo animal, ele tem que andar. Então, o cachorro, ele vai caminhar, o pássaro, ele vai voar, a cobra, ela vai rastezar. Então, nós temos alguns métodos, só que cada animal ali, cada tipo de animal, ele faz de um jeito diferente, mas ele caminha, certo? Então, a gente tem alguns métodos, temos alguns valores, que todos os animais, eles têm em comum, mas fazem de maneira diferente. Então, nós dizemos que a classe animal, ela é uma classe polimórfica porque ela consegue se estender para mais de um tipo de classe. Então, eu posso criar lá uma interface de animal e eu posso sair implementando essa interface tanto no cachorro, tanto no pássaro, quanto na cobra. Então, a gente já fez isso da aula passada. E é justamente isso que é ser o polimorfismo. Então, tu tem a capacidade de ter um animal e conseguir implementar essas características de animais em outras classes. E isso você permite que essa classe ela tenha múltiplas formas. Então, o cachorro é um animal? É. Beleza. O pássaro é um animal? Também é. E a cobra também é um animal. Mas elas são classes diferentes. São formas diferentes de ser. Então, esse é o conceito de polimorfismo e agora a gente vai ver na prática como que isso funciona. Então, pessoal, já estou aqui no projeto. Lembrando que o projeto vai estar disponível no GitHub e aqui nos arquivos aula. É só entrar lá, baixar e executar na sua máquina, tá? E aí eu já executei aqui tudinho. Tá aqui com o nome polimorfismo exemplo. E aí nós vamos começar a executar agora.
Então lembra lá, a gente tem uma classe pai, né? Que aí seria o animal, e nós teremos três classes filhas. Então, cobra, cachorro e ave, e pássaro, né? Nesse caso. E aí, para executarmos, o animal, ele é uma classe abstrata. O animal não tem como tu criar só um animal, entendeu? Então não tem como tu criar um objeto de animal e entra justamente no conceito que executamos na aula passada. O animal ele é apenas uma interface para criarmos outros animais, para criarmos tipos específicos de animais. Então para isso a gente vai ter que criar uma interface. Então aqui na BIM eu vou criar uma pasta chamada interface, né? Interfaces. E além da interface, eu vou criar uma pasta chamada models, beleza? Então nós já temos essas duas pastas. Na pasta de interface, eu vou criar uma interface chamada animal.dart. Posso chamar de animal interface. Animal interface. Para ficar certinho, né? Daí, quando eu vou criar uma interface, eu tenho que criar primeiro um abstract. Daí é que eu crio a classe. Abstract class animal interface. Então, é a interface de animal. E aí nós já criamos uma interface de animal. Agora a gente vai definir o que vai ter dentro dessa interface. No caso lá do meu exemplo, eu defini os seguintes parâmetros. Então a gente vai ter a quantidade de paths. Vou chamar aqui de inteiro quantidade de paths. Vamos ter também o peso, né? Então eu chamo aqui de double peso. E nós vamos ter a idade. Então vamos colocar aqui a idade como parâmetro. Daí para poder ficar certinho, vamos colocar aqui como later. E nós já temos aqui esses três parâmetros justamente para executarmos dentro dessa interface. Então, toda classe que implementar a interface do animal vai ter que ter esses três parâmetros aqui, certo? Mas além de parâmetros, nós também temos métodos. E aí, para criar os métodos, eu defini três. A gente vai ter aqui um void locomover. Teremos também um void comer. E um void emitir som. Emitir som. Então já teremos aí três métodos também. E aí nessa interface nós definimos que todo mundo que implementar a interface do animal vai ter que definir a quantidade de patas, o peso, a idade, as funções de locomover, de comer e de emitir som. Beleza? Então já temos essa interface para justamente implementarmos nos módulos, né, nas classes lá, que depois nós vamos trabalhar lá dentro do nosso código principal. Beleza? Então, agora que já criamos a interface, vamos criar o primeiro módulo. Vou criar aqui o módulo do cachorro. Então, cachorro model.dart. Então, vou criar aqui um class, cachorro model. E aí, em sequência, eu já implemento a interface de animal. Então, animal interface. Vai dar o erro, né, de sempre. A gente clica aqui em cima desse nome, a ideia vai dar a lâmpadazinha. Vamos clicar e vamos pedir para criar aqui create 6 missing overrides. Então, vamos ter 6 situações que vai ser necessárias implementar. Então, a gente vai ter aqui os métodos, o comer, o emitir som e o locomover. E nós vamos ter os valores. No caso, a idade do cachorro, a gente pode receber como parâmetro lá no construtor. Então, vamos criar um construtor aqui. Então, cachorro model, construtor. E aí, vamos passar aqui a idade do cachorro. Então, required this.idade. A idade é um parâmetro. O peso. O peso também é um parâmetro que a gente passa no construtor. E a quantidade de patas? A quantidade de patas não é? A quantidade de patas sempre vai ser 4. Então a gente não precisa colocar no construtor, a gente não precisa receber ela na hora de construir, porque a gente já sabe que a quantidade de patas de um cachorro é 4. Então nós definimos aqui. William, e quando eu chamar o cachorro para comer, o que o cachorro come? Sei lá, vamos botar aqui um print ação. Ação canina. E aí, quando eu botar o cachorro para emitir o som, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um au-au, né? Um print au-au. E quando for para locomover, ele vai andar. Então, eu vou colocar só um print aqui, andar. Então, eu já defini aqui como é que vai funcionar um cachorro. William, eu poderia definir outra coisa? Poderia. Então, eu poderia criar aqui um parâmetro. Tipo, se eu quisesse adicionar alguma outra coisa nessa classe de cachorro. Poderia criar aqui a cor do pelo. Então, string cor pelo.
E aí eu posso receber como parâmetro aqui dentro do construtor. Então, require this.porpelo. E isso seria um cachorro. Então a gente precisaria apenas desses três parâmetros para criar um cachorro lá na hora que nós fôssemos criar, né, instanciar o objeto. Beleza? Então já temos o cachorro criado. Vamos criar agora uma cobra. Então, cobra model.dash. E aí vamos criar aqui um class cobra model. Já implementamos direto, né, a interface de animal. E abrimos aqui chaves e fechamos chaves. Então vamos criar aqui, vocês estão precisando. Igual ao cachorro, a gente vai ter alguns parâmetros. Então, cobra model, a gente vai ter alguns parâmetros que a gente vai precisar no construtor. Então, vamos precisar da idade, require this.idade. Vamos precisar do peso também. Do peso. Quantidade de patas não precisa, então a gente já pode colocar aqui como 0 também. E como é que a cobra faz para comer? Por exemplo, eu vou colocar aqui comer rato. Comer um ratinho. Então, é a forma que a cobra come. Então, o cachorro ele come de um jeito e a cobra come do outro. Como é que ela faz para medir o som? Quem assistiu Rick and Morty tem um episódio muito legal sobre como que as cobras se comunicam. Então, eles fazem tipo um... É bem interessante. Então, a cobra ela vai emitir o som, ela vai emitir o shh. E daí, para se locomover, ela vai rastejar. Então, toda vez que a gente pedir para a cobra se locomover, ela vai fazer, vai estar rastejando, rastejar. Então, já temos aqui os padrões, né? Então, a gente pode ter também aqui na cobra, pode ter uma cor da escama. Então, string, cor, escama. Vamos receber lá no construtor. Fiz ponto ou escama. Certo? E aí até agora está se assemelhando muito à aula passada, tá, gente? Mas a gente vai ter um ponto lá no final que vai ser muito importante para vocês compreenderem a questão do polimorfismo. Então, fiquem atentos. Criamos a cobra, o cachorro, agora vamos criar o pássaro. Pássaro model.dash. E aí no pássaro model, vamos criar aqui class pássaro model. Vamos implementar a interface, o animal interface. E aí vamos criar aqui os overrides, né? Os overrides. A mesma coisa, a gente vai criar um construtorzinho aqui. Require this.idade, require this.peso, require this ponto quantidade de patas. Opa, quantidade de patas não precisa, né? A gente atribui direto. E aí vamos colocar o ponto e vírgula. E a quantidade de patas vai ser 2. Então, o pássaro ele tem 2 patinhas, 2 perninhas, né? Daí nós podemos criar também outra variável aqui, string, chamada cor da pena. E aí nós recebemos como parâmetro na hora de construir o objeto, né? No construtor. E aí para comer, vamos colocar aqui que todo pássaro, toda vez que a gente for chamar, ele vai comer alpiche. Alpice, não sei se escreve assim, hein? Tem muito tempo que eu tinha visto essa palavra. Para emitir som, ele vai cantar. Vamos colocar aqui, cantar. E para locomover, ele vai voar. Voar. Então, nós criamos aí 3 classes diferentes que implementam a mesma interface. Então, criamos 3 classes, um pássaro, uma cobra e um cachorro, mas todos são animais. Então, todos têm a interface de um animal. A interface é essa que a gente criou, certo? Então, beleza. Até aqui tudo ok, muito semelhante à aula passada. Agora, o ponto mais importante é como que a gente vai executar isso lá na prática. Então, vamos lá construir, né, instanciar nossos objetos. Então, aqui dentro do main, vou criar aqui um pássaro, então posso chamar de final, e quando eu defino um final é que é algo final, não posso mais alterar aquilo dali. Então eu vou criar um final pássaro, vai ser igual um pássaro model. Vamos passar a idade, então 1 ano, peso 0.4, cor da pena verde. Coloquei o ponto e vírgula, deixa eu colocar a vírgulazinha aqui para poder ficar bonitinho. Criei um pássaro, vou botar outro final aqui, cachorro. Vai ser igual um cachorro model. Cachorro model. Idade, vou botar 6. Peso, vou botar 10. Cor do pelo, marrom.
colocar o ponto e vírgula, a vírgula, tudo certinho. Por fim, eu vou criar uma cobra. Então, vai no cobra é igual cobra model. E a idade, vamos colocar 10, peso 5, 4, cor da escama, verde também. Então, temos aí os três objetos, né, os três animais. E aí, esses três animais, eles coexistem na mesma realidade. Só que eles têm funções de animais. Então, tanto a cobra, quanto o cachorro, quanto o pássaro, podem comer. Nesse caso aqui, né, eles podem comer, podem emitir som e podem se locomover. Foi algo que a gente definiu. Então, todos os animais, eles têm essas características em comum. Independente do animal que seja, ele tem que ter essas funções. Foi isso que a gente definiu. Então, se eu chamar aqui a cobra e botar para ela emitir um som, eu vou ter o som que a cobra vai emitir. Então, quando eu executar, opa, deu um errinho aqui, certo? Eu vou ter que rodar aqui diretamente no terminal. Então, deixa eu colocar aqui o terminal. Então, cdbin dash run polimorfismo exemplo dash. Então, quando eu boto aqui para executar, ele mostrou aqui o barulho que a cobra fez. Então, chamar um X, né? Se eu botar o cachorro para fazer um barulho e executar, salvar aqui e botar para executar, nós vamos ter aqui um au-au. E se colocar o pássaro, ele também vai emitir som. Vamos ter lá um canto, né? Cantar. Acho que a gente não definiu um barulho específico. Ah, ele está cantarolando. Então a gente pode fazer um... Enfim, depende de como que a gente vai executar. Então nós temos aqui três objetos que têm funções parecidas, semelhantes, né? E aí entra o contexto do seguinte. Por exemplo, agora eu quero ter um animal. E aí esse animal que eu quero ter pode ser uma cobra, pode ser um cachorro ou pode ser um pássaro. Independente. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma função. Void myAnimal. E daí essa função, eu vou receber o animal que eu vou ganhar. E eu vou receber, independente do animal que seja, um animal. E aí eu tenho que ter alguns tratamentos específicos com esse animal. Então, como parâmetro, aqui eu vou receber um animal, independente do animal que seja. E aí eu vou receber um animal interface, ou ao contrário, né? Animal interface. E aí eu vou receber um animal. Beleza? Já tenho a interface do animal e eu vou receber o animal, independente do animal que seja um pássaro, um cachorro ou uma cobra. Certo? E aí, dentro da minha função aqui, eu posso botar aqui, eu quero que o meu animal agora se locomove. Agora eu quero que o meu animal ele vai lá e come alguma coisa. Quero que o meu animal ele vai lá e emite um som. E eu defini que o meu animal ele vai fazer essas três coisas em sequência dentro dessa função. E aí, dentro desse contexto, tem três animais diferentes, de formas diferentes. Então, tem um cachorro que é totalmente diferente de uma cobra, que é totalmente diferente de um pássaro. Mas, independentemente da forma que ele tenha, eles têm o mesmo objeto pai. Eles são um animal. Então, é esse o contexto mais importante de todos. Então, quando eu chamar esse meu animal, como a classe ela é polimórfica, vai independer de qual animal eu vou passar. Eu posso passar um pássaro como um parâmetro, vai executar. Então, quando eu rodar aqui, ele vai locomover, comer e emitir som. Então, voou, comeu o peixe e cantou. Se eu passar um cachorro, vai fazer a mesma coisa. Então, o cachorro ele vai fazer as funções que um cachorro faz, mas ele vai executar essa ação. Então, ele vai andar, comer uma ração canina e fazer o ó. E se passar cobra, também. Então, esse é o contexto do polimorfismo. Opa, vai dar um errinho, né? Tem que executar aqui pelo terminal. E aí, quando a gente executar com a cobra, vai rastejar, comer um rachinho e faz um shh. Então, esse é o ponto onde entra o polimorfismo. Porque a gente tem objetos de formas diferentes, mas com características semelhantes. Só que eles executam de formas completamente diferentes. O jeito que uma cobra come é diferente do jeito que um pássaro come.
Às vezes a cobra come o pássaro. Então, entra dentro desse contexto, tá? E é por isso que é importante a gente compreender esse conceito. Porque com formas diferentes, a gente pode ter ali funções semelhantes. E aí, um objeto só pode ter diversas formas, e é isso que a gente está trabalhando. Então, a gente tem um objeto animal que ele tem inúmeras formas diferentes. Mas, independente disso, eles não deixam de ser um animal. E é esse o contexto que eu quero que vocês compreendam, que é muito importante para vocês aplicarem tanto agora no desafio final, quanto no módulo de Flutter, que já está para começar. Só tem essa aula que vocês já acabaram, agora para executar o desafio final e já vai arrochar no Flutter. Então, se preparem, estude bem, reveja esse conceito, veja essa aula, recriem, faça o desafio que vai ter aqui na plataforma, para justamente conseguir aí caminhar lado a lado com esse processo de aprendizado que está sendo muito importante para vocês, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a plataforma e vejo vocês no módulo de Flutter. Tchau, tchau!